Oi, pessoal. Hoje eu vou mostrar como é que a gente vai fazer para implementar algumas coisas em R, coisas básicas que a gente viu em Python, como que a gente faz no R. Então eu deixei aqui no ambiente Colab algumas coisas bem simples para a gente executar. Por exemplo, aqui receber uma variável receber um valor, por exemplo, A recebe 4, B recebe 6, a soma de duas variáveis, a atribuição da soma a uma outra variável, mostrar o valor da variável, mostrar uma mensagem. Como que a gente pode fazer isso no R? Então, para fazer isso, eu vou abrir o RStudio. Então, abrindo aqui o RStudio, que a gente já viu como é que instala. E aí eu tenho esse ambiente aí do RStudio. E aí eu vou começar um novo script aqui. Deixa eu só aumentar um pouco a visualização aqui. Então, eu vou começar um novo script. E aí, esse novo script aqui, eu vou comentar, né, falando comandos básicos. Então, vamos começar. Então, primeiro, A recebe 4. Vou pedir para ver o A. Veja que eu já posso escrever várias coisas, igual a gente faz no Python. B recebe 6, depois eu pedi para ver B, depois A mais B, tá bom. Aí eu venho nessa linha, em qualquer lugar, Ctrl Enter. Aí aqui não apareceu nada, mas no ambiente aqui que mostra a memória, o que já tem na memória, então a variável A já tem o valor 4. Se eu pedir para ver esse valor, né, escrevendo A, aí mostra aqui embaixo que o valor de A é 4. Depois a mesma coisa com B, apareceu aqui que é 6. Se eu pedir para mostrar, ele vai mostrar o B, que eu já cliquei sem querer. Aí o B é 6, e se eu clicar aqui A mais B, ele mostra 10. Então, até aqui tudo bem. Ctrl L, se eu quiser limpar esse aqui, para ficar limpinho e organizado. Agora, se eu quiser voltar aqui e colocar C recebe A mais B. Executo. C já sei que vale 10, né, mas eu não pedi para mostrar. Se eu quiser ver, aí eu executo aqui. C vale 10. O print aqui no R funciona da mesma forma que no Python. Então, mostrou aqui. A diferença, tá? Se a gente quisesse fazer, por exemplo, igual eu fiz lá, C aí o valor de C estaria aqui. Que aí no Python a gente faz assim, né? C vírgula C. Aí ele mostra a mensagem junto com o valor da variável, que é 10, nesse caso. Se eu fizer isso aqui, ele não vai mostrar, porque print é uma função que só tem um parâmetro. A função que aceita mais de um parâmetro é a função cat, que aí a gente consegue fazer várias mensagens. Então, quando eu uso cat, aí sim, C é 10. Ok, então por aqui, só essa diferença aqui no print mesmo. Agora, vamos ver as estruturas de programação. Primeiro, o if. X vale 4, por exemplo. Se o valor de x for maior ou igual a 0, eu quero que ele mostre não negativo. Se não, ele mostra negativo. Executando, como x é 4, ele é não negativo. Entrou aqui nessa condição. Ela é verdadeira. Se for menos 4, ou menos 44, ele vai mostrar negativo. Então, como que eu vou fazer isso no R? Aí, nesse ponto, é um pouquinho diferente. Que aí, o que acontece? Vou colocar aqui, if. Quando eu faço no Python, o que a gente lembra? Vou deixar aqui, por enquanto, o valor 4, que é 3, que é positivo. Que quando a gente está no Python, quando a gente coloca 2 pontos, basta a gente fazer a indentação direitinho que o Python vai saber o que está dentro daquele if e o que está dentro daquele else. Eu poderia ter várias coisas acontecendo aqui. Só que aí no R não é assim. A gente usa chave. A indentação não é o que ele vai seguir o que está na chave. Então, como que seria isso? Primeira coisa, essa condição aqui estaria entre parênteses. E ao invés de eu ter 2 pontos, eu tenho que abrir e fechar chaves. Então, vai ficar desse jeito. Aí, o que estiver dentro das chaves é o que vai acontecer. Depois, o else. Não importa muito se eu vou pôr o else aqui embaixo ou colado aqui.
O que me importa é que ele venha depois da chave para deixar claro que já acabou o if. E aí aqui eu vou colocar a chave e vou colocar isso aqui. Então, se eu executar, Ctrl Enter, X3, executo o if else, ele mostrou não negativo, porque x é 3. Se for menos 3, tem que mostrar negativo. Mostrou. Então, é isso, ó. No R, se eu puser até assim, ó, sem indentação, ele vai funcionar. Só que fica feio, fica desorganizado. Imagina um código bem grande. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu prefiro deixar tudo indentado, bonitinho, para ficar organizado e a gente conseguir entender o que está acontecendo. Mas o que importa é que a gente abra e feche as chaves no R. Vamos lá, para outra coisa. Comando while, por exemplo. O que a gente tinha aqui, ó? Por exemplo, i vale 1. Enquanto i menor que 5, mostre o valor de i e incremente o valor de i a cada passo. Quando eu executo isso aqui, ó, primeiro o i vale 1, depois ele vale 2, e aí ele vai executando de 1 até 4. Então, é isso que está acontecendo aqui, que a gente já viu vários exemplos de while. Como que ficaria o while aqui no R? Então, vamos, seguindo a mesma ideia aqui. Então, o while, o que a gente viu? Que a condição tem que estar entre parênteses e eu tenho que colocar entre chaves as instruções que estão dentro desse while. Então, isso tudo aqui está dentro do while. Então, eu fecho a chave aqui. Então, ele vai ter que mostrar a mesma coisa, né? De 1 até 4. Então, vamos ver se isso aqui vai dar certinho. 1 até 4. Perfeito. Então, funcionou direitinho. O comando for. Como que a gente viu o for? Quando eu coloco assim, for i in range 5, a gente sabe que esse range 5 vai assumir 5 valores inteiros, os 5 primeiros. No Python é 0, 1, 2, 3, 4. Então, esses são os 5 primeiros. Então, vamos ver lá no R como que a gente faz. Então, o for. Então, aqui no R, quando a gente vai fazer o for, o que a gente vai ter que colocar? A gente vai colocar entre parênteses e colocar assim, i, in. Aí a gente coloca o intervalo que a gente quer, de 1 até 5, por exemplo. Nesse caso, eu queria de 0 até 4, para ficar igual, né? O Python. E isso aqui eu abro e fecho as chaves. E mostro o valor de i. Então, executando aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Aí, se eu quiser que ele mostre de 1 até 5, basta eu escrever i in 1, 2.5. Então, essa também é uma outra diferença, né? A gente tem que explicitar aqui o intervalo que a gente quer com 2 pontos. Que aí, isso, para quem for mexer com R, vai ficar claro que quando a gente usa 2 pontos assim, por exemplo, 4, 2 pontos, 10. O que isso aqui faz? Isso aqui é um vetor, ele faz um vetor com esses números, com essa sequência aqui. Aí depois eu pretendo falar disso também. Mas por enquanto é isso. Essa é uma outra diferença aqui. Que aí no Python a gente usa range, lá no R a gente coloca esse intervalo entre 2 pontos. Já a função a gente faz assim, né? Def soma, deixa eu só incluir aqui algumas células. Def, por exemplo, soma é o nome da minha função, que recebe 2 parâmetros e soma esses 2 parâmetros. Então, ao executar, eu só vou definir a função. Se eu quiser usar, eu tenho que chamar o nome dela e colocar os 2 parâmetros, 5 e 8. Aí tem que me retornar 13, certo? Que é a soma dos 2. Como que eu vou fazer isso no R? Aí no R também é um pouquinho diferente. Aí a gente vai fazer assim, funções. Aí quando a gente está passando de uma para outra, às vezes é meio chato assim de lembrar, né? Como que a gente faz.
Aí eu coloco o nome da função igual function, os parâmetros, abre chaves, e dentro dela o que vai acontecer. Aí, no caso aqui, eu quero que ele retorne A mais B. Executo, ele criou essa função aqui, mas não aconteceu nada. Para eu chamar, soma 5, 8. Se eu executo, 13. Então, na verdade, assim, tem uma sintaxe um pouquinho diferente, mas a gente não precisa decorar essas coisas, né? Dá para a gente achar isso num script de exemplo, a gente pode deixar um script pronto, pode consultar aqueles links que eu deixei no site, né, para ajudar a gente, como que faz função, como que faz o for, como que faz o while. Então, assim, não precisa decorar tudo e até se a gente estiver usando várias linguagens, realmente é difícil guardar tudo. É bom ter um exemplinho, assim, para a gente ir seguindo. Então, por enquanto é isso. Eu queria mostrar esses exemplos bem básicos. Aí, a partir dos próximos vídeos, eu vou mostrar a ideia de data frames, né? Como que a gente trabalha com conjuntos de dados e mais algumas coisas, ok?